Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um oráculo do dia, a nossa mensagem bíblica para a nossa reflexão e estamos falando sobre o fundamento da fé. Ontem falamos sobre poder do arrependimento e hoje vamos falar sobre o poder da fé. E a referência bíblica, o texto bíblico que vamos ler, está em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 1, apenas o primeiro versículo, vamos ler. Ele diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Vamos ler o 2? Da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, os 6 pilares desse fundamento da fé cristã está em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. O primeiro é o arrependimento, o segundo é a fé, o terceiro é a doutrina, o ensino sobre batismo, é o batismo. O quarto é a imposição de mãos. O quinto é a ressurreição. E o último é o juízo eterno. Sobre esse fundamento, a fé cristã, ela se desenvolve, ela cresce. Então é importante você conhecer e saber cada um desses fundamentos, cada um desses conceitos do fundamento e dominar esse assunto para que a sua fé, para que a sua teologia, para que o seu conhecimento bíblico seja fortalecido e você não seja enganado por qualquer falso mestre, falso profeta, que é tão comum hoje em dia, né? Então ontem falamos sobre o arrependimento. Vou até colocar o link do oráculo de ontem aqui na descrição desse vídeo. E hoje vamos falar sobre a fé. Se nós formos um pouco mais adiante, no capítulo 11 de Hebreus, aqui, a gente lê o capítulo 6, o capítulo 11, ele diz o seguinte: o conceito da fé está aqui no capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O verso 6 diz assim: Sem fé é impossível agradar-lhe, porque agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui tem o conceito da fé, para que serve a fé e como eu posso usar a fé. Tudo isso está explicando aqui no livro de Hebreus. Então a fé, ela te dá a certeza, o firme fundamento de coisas que ainda não se veem ou que talvez até não existam ainda. E no verso 6 a gente leu, a fé, ela é muito importante porque através da fé você agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que ele disse aqui. Então, você congregar é um ato de fé. Você dizimar é um ato de fé. Você ofertar é um ato de fé. Você fazer o bem é um ato de fé. Tudo isso que você faz é um ato de fé quando se faz para Deus. Porque tem muita gente que não faz isso para Deus. Então, tudo que você faz para Deus é um ato de fé. Isso expressa a sua fé. Pastor, eu posso ter muita fé e não fazer nada? Não existe isso. Tiago vai dizer que a minha fé, ela é expressa através de obras, através do que eu faço. Então, as minhas ações, elas vão expressar a minha
fé. Eu não consigo ter fé e não fazer nada em relação a essa fé, em relação ao que eu creio. E um outro ponto interessante também. A palavra de Deus, a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos. Então, nós precisamos estar cada vez mais em contato com a palavra de Deus diariamente, mais de uma vez por dia. Quanto mais você tem acesso, quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você tem. Então, é muito importante ter essa disciplina de estudo bíblico, de leitura bíblica diariamente, para que você possa cada vez mais alicerçar a sua fé. Um outro ponto interessante aqui, nesse capítulo 6 do Fundamento da Fé, que ele vai dizer, é que a fé é em Deus. Isso aqui é muito importante. A fé não é em nenhum outro Deus, não é em nenhum ídolo, não é em nenhuma coisa, não é fé na rosa, não é fé na água, não é fé no lenço. A fé é em Deus. É o que ele está escrito aqui. Não há nenhum outro mediador ou nenhum outro Deus que seja digno da sua fé. Então, a fé é em Deus, no único Senhor, o nosso Deus. Esse é um ponto muito importante. Tem gente enganando as pessoas, vendendo objetos que dizem ser sagrados e que pode mudar a sua vida. A fé é em Deus. Deus, isso está muito claro aqui nas escrituras, tá bom? E um outro ponto que eu queria também aqui mencionar relacionado à fé é que a fé ela cresce, a fé ela se desenvolve. Jesus ele diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá a esse monte saia daqui e vá para lá, e isso acontecerá, se assim ele crer em seu coração. Tiago ele diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá liberalmente, mas peça com fé e não duvidando. Então a fé ela cresce, a fé ela se desenvolve e você precisa exercitar a sua fé através de coisas pequenas, mínimas, né? Não tente começar com grandiosidades. Comece com coisas pequenas e a sua fé vai ser fortalecida e irá se desenvolver. Um outro ponto e último, né, para não ficar muito extenso esse vídeo, um outro ponto que eu queria mencionar é o seguinte: nós sempre precisamos ter fé, a fé é a capacidade de crer, de acreditar. Sempre creia que Jesus é poderoso e que ele pode fazer milagres. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo e não deixa nada para Deus fazer. Então, pastor, como é que eu posso saber o que eu devo ou não fazer? Qual é a minha parte, qual é a parte de Deus? Tem como saber isso? Tem. Tudo aquilo que é possível e tudo aquilo que está ao seu alcance é sua responsabilidade. Deus não vai fazer por você. Um exemplo bobo aqui. Eu tô com muita sede, minha garganta tá seca, meu Deus, eu tô com muita sede. Senhor, eu preciso beber água. O que eu faço? A água tá ali. Só você ir lá na geladeira, abrir, pegar a garrafa e tomar água. Então isso é algo simples, é acessível, está ao seu alcance e você pode fazer isso. Deus não vai fazer por você. Agora um outro cenário. O texto diz que Agar ela estava num deserto e o seu filho estava com muita sede e passando mal por conta da insolação. Não tinha mais água na garrafa dela, no odre. Então ela clama ao Senhor e ali o Senhor mostra para ela uma fonte de água. Então
ter uma fonte de água no deserto é um milagre. É algo que não é natural. Então, o que eu quero dizer? O possível é você que faz. O impossível é Deus que faz. E um detalhe aqui nisso: sempre faça planos contando com coisas impossíveis, porque é a área de Deus o impossível. E isso é ter fé. Não estou falando aqui para você ser irresponsável. Não é isso. Mas que os seus planos tenham uma parte impossível. Que isso aqui quem faz é Deus. E isso é ter fé, irmãos. É acreditar no Senhor. É compartilhar com Ele a sua vida, os seus anseios, os seus sonhos. E Deus, Ele quer se relacionar conosco. A Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. O verso 6 que nós lemos aqui diz o seguinte, de capítulo 11, verso 6. É necessário, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Em outras versões está dizendo recompensador. Aquele que se aproxima de Deus com fé, Deus o recompensa. Então, eu encerro por aqui a nossa reflexão de hoje, mas que isso sirva para instigar você, para provocar você a buscar em Deus essa fé, a buscar em Deus esse relacionamento. E eu tenho certeza que a partir disso você será uma pessoa muito melhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, pense nisso, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.